Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre do ano de 2021, já chegando no final desse trimestre, desta feita a lição de número 11, o reinado de Ezequias, cuja história está no capítulo 18, 19 e 20, do livro de 2 Reis, e nos capítulos 36 ao 39 do livro do profeta Isaías, onde está registrado a história de Ezequias. O texto áureo da nossa lição está em 2º livro de Reis, no capítulo 18, versículo 5, que diz o seguinte: no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. E a verdade prática, aqui na lição está em duplicidade, né? Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que obedecem e procuram agradá-lo. O comentarista da nossa lição, ele apresenta a nossa lição aqui em 3 tópicos. O justo reinado de Ezequias, Senaqueribe invade Judá e a oração do rei e o livramento do Senhor. Portanto, são esses 3 pontos: o período da reforma, o período do embate com Senaqueribe, e o terceiro ponto foi o final do seu reinado após a cura milagrosa que ele experimentou. São esses 3 pontos que nós vamos comentar nesta lição. Começando já pelo início deste comentário, os dados que comprovam a existência de Ezequias. Ela é confirmada por dados arqueológicos, não somente na Bíblia. Obviamente que a Bíblia é verdade, não há que se discutir a Bíblia. A Bíblia falou, está falado e pronto, não se discute. Mas nós podemos buscar isso na arqueologia e nós vamos encontrar ali dados que comprovam o período, inclusive, que foi narrado aqui, que foi do reinado de Ezequias, que foi concomitante com a ascensão e queda, né, do Império Assírio. O Império Assírio, ele dá uma ascendida, mas na região ele foi freado pelo rei Ezequias, rei de Judá. E nós encontramos Gabriel Burkai, em 1979, na Caverna 25, em Kate Rinon, ele encontra ali 2 talismãs de prata com algumas palavras, né? com frases e palavras, mais de 100 palavras ali grafadas da sua época. E o texto que foi encontrado está retratado uma daquelas placas descoberta pela arqueologia, remonta ao século 7 antes de Cristo, e também aponta ali o que está escrito da bênção sacerdotal em Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. E lá naquele talismã, né, que foram 2 talismãs encontrados, diz o seguinte: Yahvé te abençoe e te guarde. Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Yahvé mostre para ti a sua face e te conceda a paz. Esse retrato está em Números, capítulo 6, 24, 25 e 26, a bênção sacerdotal que era ministrada pelo sacerdote no dia da expiação. Logo que Ezequias, ele assume ali o reinado, como nós vamos encontrar no capítulo 18 do 2º livro de Reis, nós vamos encontrar no versículo 1, né? No ano 3º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá.
tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi e era filha de Zacarias. Versículos 1 e 2. Então nós vemos aqui o início do reinado de Ezequias. Ele começa o seu reinado. Ele era filho de Acás. E ele tinha 25 anos de idade. Acás foi um dos piores reis que Israel teve, que foi para a idolatria. Ele profanou o templo, pegou o altar de Damasco e trouxe para pôr no templo, e disse ainda que aquele altar de bronze era para deixar a parte que era para ele inquirir desse altar. Então Acás foi, apesar dele ter trazido algumas reformas na área da tecnologia, como o relógio que ele construiu, o relógio, chamado relógio de Acás, né? Mas ele, no sentido espiritual, ele foi um péssimo rei e levou Judá para o confinamento idólatra. Ele fez algo terrível, mas o que nós observamos é que Ezequias, ele já chega rompendo com o padrão espiritual que foi implantado pelo seu pai. No primeiro ponto ele traz uma reforma, ele purifica o templo de tudo aquilo que era idolatria, que estava envolvido com os ídolos, aquilo que o seu pai Acás havia feito. Ezequias vem e tira tudo, ele purifica o templo, ele restaura a questão espiritual. Agora, lá no segundo livro de Crônicas, essas reformas elas foram tão acentuadas, que ele começa agora, depois de fazer toda essa reforma estruturada no templo, ele traz então a observância da lei de Moisés e traz o povo a celebrar a Páscoa. No capítulo 29 do segundo livro de Crônicas, nós vamos encontrar o que foi que Ezequias ele fez. Os sacerdotes, os levitas, eles então se purificaram, e nós vemos ali, primeiramente lá em Joás, abrindo aqui um parêntese, em Joás, muitos levitas não se purificaram e não atentaram à ordem e ao comando do rei. Já aqui em Ezequias, nós vamos ver o oposto. Os levitas foram mais prudentes e se entregaram mais ao trabalho do que os próprios sacerdotes. Então os levitas começaram a purificar, a santificar a sua vida, e ali então fizeram um grande evento e correram as mensagens para que fosse até aqueles remanescentes lá do Reino do Norte, por todas as tribos onde havia remanescente. Ezequias convidou para que viessem e participassem da Páscoa. E foi um avivamento tão grande, foi um dos maiores avivamentos que nós vamos encontrar no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi marcado por alguns avivamentos. E o avivamento trazido, o primeiro avivamento foi trazido por Samuel. Samuel, ele trouxe o primeiro avivamento. O segundo avivamento que nós vamos ver, que foi uma consequência daquele avivamento iniciado por Samuel, quando Davi ele introduz a liturgia, o louvor e a adoração, a música na liturgia do culto judaico. Agora aqui em Ezequias nós vemos um grande avivamento onde trouxe grandes reformas. Josias foi outro que trouxe grandes reformas também, o movimento avivalista no Antigo Testamento. E por fim, nós vamos ver do pós-cativeiro, quando Esdras e Neemias, eles voltam para Jerusalém, reconstrói a cidade, e ali houve também o último avivamento do Antigo Testamento. Nós podemos, dentro desse ponto, fechando aqui o parêntese, o avivamento foi tão grande, que o povo, ao vir a Jerusalém, ao participarem da Páscoa do Senhor, segundo o comando que havia dado Moisés, eles observaram, prestaram o sacrifício, adoraram a Deus, e ao retornarem para suas casas, ao retornarem para suas cidades, lá chegando, eles pegaram os ídolos, e destruíram os ídolos, os altares que porventura haviam feito, eles destruíram. Tão grande foi este avivamento
promovido por Ezequias. Então esta reforma espiritual trouxe assim uma sobrevida ao Reino do Sul, mediante esta obra realizada por Ezequias. Neste ponto, nós vemos aqui que Deus então abençoou, Deus prosperou primeiramente o espiritual. Após esse avivamento espiritual, após essa reforma espiritual, nós vamos ver que o reino de Ezequias, ele então foi próspero. Ele constrói ali o tanque de Siloé, ele faz ele cava na rocha, quando Senaqueribe estava vindo, havia pegado algumas cidades já de Judá, ele se prepara. E nesse ponto é bom observarmos que às vezes lendo na leitura corrida da Bíblia, parece que não foi algo tão rápido, porque Senaqueribe estava fazendo guerra, estava lutando, mas deu tempo para Ezequias fazer então esse túnel, esse aqueduto, né? E trazer a água de fora e canalizá-la até o tanque de Siloé. E quando ele se prepara para a batalha, mas aí o que acontece? Senaqueribe manda um mensageiro, e esse mensageiro afronta o povo de Israel, e oferece que eles, olha, se vocês entregarem, se vocês se curvarem, nós vamos transportá-los daqui, vocês vão beber da própria cisterna, vão comer do que vocês plantarem, vocês terão vinhas, vocês terão figueira, vocês terão cisterna para beber as suas águas, mas não será aqui, nós vamos levar vocês para outra terra. Amados, a promessa que Deus faz na minha, na tua vida, não pode ser substituída pela promessa do homem ou principalmente pela promessa de um agente de Satanás. As promessas que o homem faz, elas não se equiparam às promessas do Altíssimo na nossa vida. As promessas de Deus, o compromisso é de Deus para nós, e não ao contrário, no horizontal de homem para homem, mas é de Deus para o homem. Então a promessa de Deus para nós, ela sobressai, ela está acima de qualquer proposta humana, principalmente ímpia, quando não tem compromisso com esta palavra, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Amados, e nesse ponto, nós vemos que essa história também é contada no livro do profeta Isaías, que ele vai orar a Deus. No capítulo 39 de Isaías, ele vai orar ao Senhor. Ele apresenta a situação, e quando ele ora a Deus, tem algumas colocações no profeta Isaías, que mostra que Isaías ele usou de sabedoria. Quando veio a afronta, ele pede para que os seus mensageiros que ele havia enviado para receber Rabsaque, ele já vai com uma instrução. Rabsaque, ele vem e fala em judaico, e eles falam, não, fala em aramaico que nós vamos entender a sua língua. Eles falam, não, nós não viemos aqui para falar a vocês e ao rei Ezequias, mas viemos para falar para o povo. Mas ninguém respondeu, porque o rei já havia orientado. E eles chegam então a Ezequias, e Ezequias então ele sobe na presença do Senhor, ele rasga as suas vestes de saco, e vai orar a Deus. E a notícia chega ao profeta Isaías, e Isaías então manda mensagem para Ezequias dizendo, olha, fica sabendo que Ezequias que Senaqueribe não entrará nessa cidade. Deus vai te dar o livramento é chegado na sua vida. E a notícia então, vem a notícia de guerra, e Senaqueribe se afasta, mas aí ele diz, manda uma carta para Ezequias, e nesta carta ele fala, mas todos os deuses, aquilo que Rabsaque falou, agora ele manda numa carta escrita, dizendo assim, olha, os deuses das terras, nenhum deles pôde me barrar, pôde me vencer, e todos os reis caíram diante do meu exército. Não pense que o Senhor teu Deus vai fazer algo diferente para livrar vocês de minhas mãos.
O interessante é que por duas vezes fala: assim diz o supremo rei da Síria. Muitas vezes, meus amados, nós ouvimos essa expressão, o supremo da terra. O supremo da terra é ínfimo diante do eterno e supremo Deus verdadeiro. Aleluia. Estamos hoje vivendo aqui no Brasil um momento político assustador, onde aqueles pseudo-supremos que pensam ser absolutos, se esquece que há um Deus no céu que comanda todas as coisas. A igreja ora, a igreja jejua, a igreja clama, a exemplo de Ezequias. E o nosso Deus, o mesmo Deus que respondeu no passado, é o mesmo Deus que responde hoje no século 21. É o mesmo Deus que nos responde hoje. As pessoas acham que são absolutas e que podem tudo, mas o nosso Deus está no comando para desfazer toda a orquestração do mal. Deus está acima de tudo. Aleluia. E agora o profeta Isaías manda a mensagem consoladora. Mas agora veio a carta, e Ezequias pega a carta e ele leva na presença do Senhor. Ele abre a carta: Senhor, aqui está a carta. A afronta não é a mim, mas é a ti. Aleluia. E quando ele apresenta a carta a Deus, Deus manda o profeta Isaías com uma resposta para Ezequias. E fala assim: olha, este homem não levantará tranqueira e não atirará flecha contra esta cidade, mas ele morrerá de uma forma vergonhosa na sua terra. Naquela noite o Senhor envia um anjo, aleluia, um anjo, e mata 185 mil soldados do rei de Senaqueribe. Senaqueribe volta envergonhado para a sua terra, e lá, na casa do seu Deus, os seus próprios filhos o matam. Humilhou, morreu de uma forma humilhante e vergonhosa na sua terra, na casa do seu Deus, diante do seu Deus, pelos próprios filhos. Deus então abateu Senaqueribe, e foi esta a vitória obtida por Ezequias. Aqui nós fechamos o segundo ponto, que o primeiro foi a reforma espiritual. O segundo ponto foi a batalha com Senaqueribe, as afrontas de Senaqueribe. Muitas vezes há muito Senaqueribe que levanta para afrontar o povo de Deus. Há muito Senaqueribe que se levanta para afrontar o povo de Deus. Mas contra estes Senaqueribes, o Deus Todo-Poderoso tem a sua mão voltada para abater, para humilhar e para mostrar que com o povo de Deus não vale encantamento. Contra o povo de Deus não adianta estender a mão, porque a mão do poderoso está estendida sobre a sua igreja. Glórias a Deus. Nós vemos agora o terceiro ponto. Essas batalhas sofridas, alguns estudiosos apontam que esta ferida de Ezequias pode ter sido ocasionada por batalha, por guerras, ter sido algum ferimento. No entanto, o que a Bíblia fala é de uma enfermidade mortal. Uma enfermidade mortal. E ele então está no seu leito. E agora vem mais uma vez o profeta Isaías. Isaías chega para ele e diz uma palavra muito forte para o rei Ezequias. E o Senhor diz para ele:
no capítulo 20 do segundo livro de Reis. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus trouxe uma mensagem. Olha, Ezequias, terminou o seu ministério, você vai morrer, põe a casa em ordem. Em outras palavras, prepara o seu sucessor, coloca aí o príncipe regente para trabalhar, para pôr em ordem, organiza o reino, passa as ordens, organiza, porque o seu tempo é chegado. Ezequias volta então para a parede, ele ora, ele derrama o seu coração na presença do Senhor. Versículo 2 do capítulo 20 do segundo livro de Reis. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Poucas palavras, mas essas palavras tocaram o coração de Deus. Ele apresentou a sua vida, ele abriu o coração para Deus, ele disse: olha, lembra, Senhor, que eu andei diante de ti. Muitas vezes as pessoas falam que ele estava desviado. Não, irmão, Ezequias não estava desviado, não. Ele não estava desviado. Ele fala: lembra que eu andei, Senhor, na tua presença. Ele estava na cama, mas enquanto ele estava em vida, ele ali no auge da sua vida, ele andou na presença de Deus, deu testemunho, fez o que era reto diante de Deus, andou com inteireza de coração, ele expôs para Deus com fidelidade, com sinceridade. Ele, em outras palavras: Senhor Jeová, eu tenho crédito aí, tu me conhece. Aleluia. E ele chora. Mas antes que o profeta saia do pátio, a palavra veio direto para ele: volta e diz a Isaías que eu tenho acrescentado 15 anos. O profeta Isaías volta e diz: olha, o Senhor viu as tuas lágrimas e ouviu a tua oração. Ele diz: mas eu acrescento 15 anos na sua vida. Glória a Deus. E ainda, ele pede um sinal. Você quer que o relógio de Acás, ele adianta ou ele retroceda 10 graus, o relógio de sol? E Ezequias, ele fala: bom, adiantar 10 graus é fácil, então faça retroceder 10 graus. E o relógio de sol que estava marcando, ele volta para trás 10 graus. Deus volta o tempo para mudar a nossa história. Aleluia. Existem coisas que o tempo cronos, ele vai embora e ele não volta. Mas o nosso Deus é poderoso para parar o cronos, retroceder o cronos e estabelecer o seu kairós na nossa vida. O tempo de Deus é soberano na nossa vida, a vontade de Deus é soberana na nossa vida. E Deus mostra para Ezequias a sua fidelidade. Mas quando Deus ele mostra a fidelidade para nós, precisamos ficar atento que vem também a aprovação. E nesta aprovação, Deus envia então, depois que ele sara, que recupera, que restaura da saúde. Porque o profeta fala: olha, manda fazer uma pasta de figo e colocar sobre a enfermidade. E aquilo foi remédio para a cura do rei Ezequias. Ele restaurado, feliz, trabalhando, preparando o reino para o seu sucessor. Vem então os babilônios, que já estava fazendo frente aos assírios.
Babilônia estava crescendo como império para derrubar o império assírio, como de fato aconteceu. Babilônia acabou vencendo o império assírio e estabeleceu um novo reino através de Nabucodonosor. Mas agora a Babilônia ainda não era o império, ainda não tinha aquela força, mas os olhos dos reis de Babilônia já estavam indo longe, buscando, campeando, mandando mensageiros para conhecer a região. Principalmente Ezequias, que resistiu ao rei da Síria. E esses homens chegam e faltou prudência, faltou discernimento a Ezequias. E ele então abre o coração e mostra tudo para aqueles. Mas eles vão embora e veio o profeta. Quem são esses que vieram a ti? Ah, foi uns homens de um reino longínquo. Vieram de Babilônia, se alegrou, veio saber como eu estava, a minha saúde. Mas o que foi que eles viram? Viram tudo. Não existe nada que eles não puseram os seus olhos. Armas, riquezas, tesouro, ele mostrou tudo, abriu o coração. Aí veio a mensagem do profeta Isaías: saiba que tudo que os olhos desses homens viram aqui, um dia será levado para a Babilônia. Inclusive os teus filhos serão eunucos em Babilônia. E Ezequias fala: boa é a palavra do Senhor, que não será nos meus dias. Ele viu que havia falhado, mas Deus já tinha o seu propósito lá na frente. Precisamos tomar cuidado quando Deus nos abençoar, quando Deus nos prosperar, quando Deus colocar os nossos inimigos abaixo, para não querer exaltar. E vem agora o mensageiro e nós então abrimos, entregamos os nossos segredos para o inimigo. Conserva o segredo de Deus na tua vida e escape da espada do inimigo. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e nos dê vitória em nome de Jesus. Amém. Oremos pelo nosso Brasil.